Lista número 1, de 20 de junho de 2018, com 4 processos, agravos regimentais no mandado de injunção 6770, procedente do Distrito Federal, relatado por Vossa Excelência. Aqui não é, portanto, devolução de vista, como nos outros 2 casos. Agravo regimental no mandado de injunção 6773, procedente também do Distrito Federal. Agravo regimental no mandado de injunção 6780 e no mandado de injunção 6874. Todos do Distrito Federal. Vossa Excelência, com a palavra para os 6 casos. Aqui, presidente, trata-se da questão do reconhecimento ou não da possibilidade dos guardas civis também terem direito, assim como o Supremo Tribunal Federal entendeu aos agentes penitenciários, por ausência de lei, terem direito à aposentadoria especial em virtude da periculosidade do serviço realizado e, consequentemente, ser-lhes aplicado a Lei Complementar 51 de 1985, que é aplicada à Polícia Civil. Eu recordo aqui que o Supremo Tribunal Federal, em face da ausência da legislação complementar regulamentadora do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, passando a exigir que a periculosidade fosse inequivocamente inerente ao ofício, reconheceu o nexo de causalidade entre a omissão normativa e a inviolabilidade do exercício do direito de aposentadoria especial aos agentes penitenciários. Ou seja, nesse precedente, aplicado depois em outros mandados de injunção, o Supremo Tribunal Federal declarou não só a mora do Congresso Nacional em regulamentar o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º, editar a legislação para regulamentar quais seriam as carreiras cuja periculosidade permitiria aposentadoria especial. Em virtude dessa mora, o Supremo passou a reconhecer o direito aos agentes penitenciários dessa aposentadoria, e, consequentemente, a aplicação da Lei Complementar 51 de 1985, que é a lei complementar para a Polícia Civil. No caso aqui, o que decidi, e agora o agravo, é que exatamente, os mesmos requisitos existem em relação aos guardas civis. Não há nenhuma diferenciação que permita, a meu ver, sob pena de ferimento à igualdade, ao princípio da igualdade, que permita estender aos agentes penitenciários, que corretamente o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, estendeu, não há nenhum requisito diferente que permita não estender aos guardas civis. Nós mesmos aqui reconhecemos no julgamento do agravo em recurso especial 654432, a questão da greve nas polícias, nós mesmos reconhecemos que as guardas civis executam atividade de segurança pública. Inclusive, há um requisito a mais para as guardas civis, porque as guardas civis são enumeradas pelo artigo 144, parágrafo 8º, como órgãos da segurança pública, no capítulo da segurança pública. E os agentes penitenciários, eu não diria nem por erro da Constituição, na verdade não existia essa categoria em 88, os agentes penitenciários não estão lá colocados. Há, inclusive, proposta de emenda para adequar isso, porque também fazem parte da área de segurança pública. Reconhecemos que os guardas civis executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento dessas necessidades inadiáveis da comunidade, que se submetem às mesmas restrições da Polícia Civil, ou seja, não podem realizar greve, se submetem às mesmas restrições, se presente o requisito que o Supremo exige para conceder um mandado de injunção, periculosidade como inerente ao ofício, não há
porque excluir da aposentadoria especial os guardas civis, enquanto incluímos os agentes penitenciários. E trago um dado empírico relevantíssimo, que demonstra que realmente a periculosidade é inerente ao ofício da Guarda Civil. O último relatório, realizado pela Confederação, pela Ordem dos Policiais do Brasil, ela fez o último levantamento referente aos 10 primeiros meses de 2016. Agora, no final do ano, deve sair o de 2017. Com o número de mortes em relação àqueles que atuam na segurança pública. Os guardas civis, eles só perdem, lamentavelmente, para a Polícia Militar. Nos 10 primeiros meses de 2016, foram 251 policiais militares mortos. Esse número, também, lamentavelmente, esse ano já foi batido. Esse ano, nos 5 meses e meio, já há mais mortes de policiais militares do que nos 10 primeiros meses de 2016. Em segundo lugar, a Polícia Civil, com 52 mortes. Em terceiro lugar, nesse ranking, os guardas civis, com 26 mortes. Veja, e atrás deles, 16 óbitos dos agentes penitenciários. Ou seja, são todas carreiras que atuam diretamente no combate à criminalidade, atuam diretamente na segurança pública. São carreiras que estendemos as vedações em relação à greve, e a única carreira que acabou ficando, por hora, de fora da aposentadoria especial são guardas civis. Vossa Excelência, me permite, por favor, um pequeno à parte. Eu sempre votei na linha em que foi indicada e vem sendo indicada pelo ministro Barroso, e cito aqui o mandado de injunção 6782. Entretanto, ministro Alexandre, eu penso que houve uma recentíssima alteração legislativa que nós temos que considerar. Isso milita em favor do argumento de Vossa Excelência. Trata-se da instituição do Sistema Único de Segurança Pública, que foi implementado pela Lei 13.675, promulgada agora no dia 11 de junho de 2018, há poucos dias atrás. E no artigo 9º, parágrafo 2º, essa lei estabelece que são integrantes operacionais desse Sistema Único de Segurança Pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, policiais civis, policiais militares, corpos de bombeiros militares e guardas municipais. Portanto, agora, oficialmente e legalmente, as guardas municipais estão inseridas no Sistema Único de Segurança Pública. E Vossa Excelência me permite... O tribunal concluiu que, além das entidades enumeradas no artigo 144 da Constituição Federal, isso para revelar os segmentos que atuam na segurança pública, se tem também os guardas municipais. Sustentei à época que a atuação deles estaria limitada à proteção de seus bens, serviços e instalações, do município, conforme previsto no parágrafo 8 do artigo 144. Mas essa não foi a conclusão do plenário. E talvez por isso tenha vindo a lei recente, incluindo, quanto à segurança pública, a atuação dos guardas municipais. Exatamente, agradeço ambos os apartes. Ia fazer essa referência ao Sistema Único de Saúde. Eu tive a possibilidade... De segurança pública. Que é o SUS também, né? Na verdade, essa ideia surgiu em virtude do SUS. Já surgiu há alguns anos, e eu tive a oportunidade, junto com o ministro Gilmar Mendes, de participar de reuniões com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para elaborar o texto final do Sistema Único de Segurança, que partiu, e por isso houve a aprovação
O Supremo acabou alavancando essa possibilidade na nossa própria decisão, que reconheceu, na questão da greve, reconheceu, vamos dizer, oficialmente, o primeiro pronunciamento oficial do plenário, as guardas civis como integrantes do sistema de segurança, e a partir disso, e aqui, ministro Marco Aurélio, há essa possibilidade, o parágrafo 7º do artigo 144, que permite que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. A partir disso, além da função principal da Guarda Civil, que é a proteção dos próprios públicos, o parágrafo 7º permitiu a edição do Sistema Único de Segurança Pública, porque é inegável a crise de segurança pública que vivemos já há alguns anos e a necessidade de integração, inclusive com as guardas civis. Não há nenhum país do mundo em que o chamado policiamento territorial, que é o policiamento ostensivo, realizado para os crimes de menor gravidade, aqueles policiais que fazem o policiamento territorial para impedir, para prevenir, não há nenhum país do mundo em que isso não seja realizado pelo município. O Estado ficaria para o combate à macrocriminalidade, Polícia Civil, Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, a criminalidade interestadual e a criminalidade transnacional. A maioria dos estados, principalmente do Nordeste, das pequenas cidades, só tem guarda civil. A Polícia Militar passa esporadicamente por falta de contingente. Ou seja, foi uma realidade, primeiro, fática da Guarda Civil, ingressar no sistema de segurança, sem usurpar as funções, seja da Polícia Militar, sem usurpar a função da Polícia Civil, da Polícia Federal, e agora com o sistema único e integrado de segurança pública, as guardas civis serão parte de um planejamento maior para tentar, e obviamente aos poucos, melhorar a efetividade da segurança pública. E insisto aqui nos dois argumentos que já levantei, já coloquei. O primeiro no sentido de que o próprio Supremo reconheceu que são integrantes de segurança pública, ficaram com o ônus disso. Por exemplo, não podem fazer greve. E, consequentemente, também se ficam com ônus, devem ficar com o bônus. E a periculosidade inerente ao ofício, que também é requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito à aposentadoria especial, está comprovado pela realidade. O número de mortes de policiais civis, de guardas civis em serviço, naqueles 10 primeiros meses, 26 em relação aos 16 óbitos de agentes penitenciários. Ambas as carreiras fazem parte da segurança pública e ambas as carreiras são dioturnamente ameaçadas e correm o risco de perder as suas vidas. Então, em virtude disso, e tomei aqui tomo a liberdade de dizer, conversei com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre isso, mostrei os dados, por isso que pedi exatamente para que viesse em conjunto, não só os agravos interpostos às minhas decisões, mas as vistas que pedi, para que nós pudéssemos definir essa questão. Dessa forma, senhor presidente, nos casos em que pedi vista, nos casos em que pedir vista, eu concedo, eu voto pelo provimento do agravo regimental, divergindo, portanto, para reconhecer a mora legislativa e determinar o órgão público competente que aprecie o pedido de aposentadoria especial, aplicando no que couber os termos da Lei Complementar 51/85. E nos meus casos... E apenas para acentuar para os outros colegas, para os ministros, Vossa Excelência, no caso da lista 24, de 30 de maio, com os dois agravos, nos quais Vossa Excelência devolve o pedido de vista, Vossa Excelência diverge do relator, que votou no sentido de negar provimento ao agravo. Eu concedo, eu dou provimento para reconhecer a mora legislativa e determinar a integração nos termos que o Supremo já fez em relação aos agentes penitenciários, determinando que o órgão público aprecie o pedido de aposentadoria especial,
aplicando no que couber a Lei Complementar 5185, que é da Polícia Civil. E na lista número 1 de minha relatoria, os 4 agravos regimentais, eu nego o provimento ao agravo. Pois não. Agradeço a voz. Presidente, eu poderia, como relator, só Por favor, tenha a palavra. avançar um pouquinho. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes traz argumentos relevantes e que eu, inclusive, considerei quando Sua Excelência teve a gentileza de me avisar que iria divergir, inclusive me mandar o voto, e há dados empíricos que também são expressivos. Eu apenas gostaria de recapitular a questão. Está em discussão a possibilidade ou não de aposentadoria especial, portanto, por prazo mais curto, para os integrantes da Guarda Municipal. O artigo 40, parágrafo 4º, presidente, que cuida de aposentadoria no setor público, tem a seguinte dicção: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores. E aí vem o 2, que exerçam atividade de risco. Portanto, esse é o dispositivo central. Também tem relevância o artigo 144, que cuida da segurança pública e enuncia quais serão os órgãos responsáveis pela segurança pública. E lá está a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e as polícias civis e as polícias militares. Não consta desse elenco constitucional as guardas municipais. As guardas municipais vêm disciplinadas no parágrafo 8º do artigo 144, não como integrantes da estrutura da segurança pública, mas com a seguinte missão: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nós travamos essa discussão em outro momento, relativamente a outras carreiras, presidente. Uma delas, a de oficiais de justiça, que igualmente é uma carreira em que, pontualmente, os seus integrantes estão sujeitos a agressões físicas e até a casos de óbito. O que nós decidimos naquela ocasião? Estou atrapalhando não, né? Nós decidimos que as atividades inerentemente perigosas que são alcançadas pelo artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. E decidimos que o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2, dependia de integração pelo legislador, para que aquelas carreiras fossem beneficiárias da aposentadoria especial. É bem verdade que nós criamos uma exceção, que foi a hipótese dos guardas penitenciários, porque consideramos que era uma atividade inerentemente perigosa. Em relação aos guardas civis, presidente, praticamente todos os ministros do Supremo sempre entenderam que a míngua de atuação do legislador não era possível dar este benefício. E a verdade é que eu gostaria de insistir que considero legítimo que o legislador o faça, mas considero perigoso que nós o façamos por decisão judicial. Eu aqui colecionei que decidiram no mesmo sentido do meu pronunciamento as ministras Carmen Lúcia, o ministro Edson Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Rosa Weber, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. Portanto, nós temos reiteradamente decidido nessa linha. Eu penso que o problema de se abrir uma exceção aqui não é irrelevante. Quer dizer, em primeiro lugar, nós temos adotado aqui no plenário uma posição de grande autocontenção no tocante à concessão de benefícios
a servidores públicos sem lei. A primeira consequência, eu penso, de uma extensão dessa benesse a uma categoria sem lei é que virão as próximas. E, em seguida, os motoristas do setor público irão demonstrar que eles têm um índice de morbidade e de letalidade muito maior do que a dos outros servidores do setor público. E aí há o risco de também, sem lei, se estender. E aí virão outras categorias que vão ser capazes de demonstrar empiricamente que há mais letalidade ou maior número de acidentes nessas categorias. E aí nós vamos criar um regime de concessão de aposentadoria especial por via judicial, que eu considero perigoso. Como os argumentos que o ministro Alexandre de Moraes acaba de anunciar são relevantes, eu acho que o legislador pode e deve fazê-lo, incluir os guardas municipais. Mas a lei recentemente editada que cuidou de segurança pública, que poderia ter feito isso, não fez. Portanto, o legislador tomou a decisão política de não dar um regime diferenciado para os guardas municipais. Portanto, eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra os guardas municipais e nada contra o legislador reconhecer que seja uma atividade de risco e dar esta benesse. Mas vejo como um risco nós começarmos a conceder este tipo de benefício por via jurisprudencial. Eu bem sei que nós concedemos aos guardas penitenciários, mas ali havia um certo senso comum de que o guarda penitenciário, no sistema penitenciário brasileiro, é uma atividade de risco inerente, e certamente é. Eu não estou dizendo que guarda municipal não seja, mas também tenho dúvida, presidente, de se criar um regramento por jurisprudência nacional, porque a guarda municipal de Vassouras está sujeita a riscos completamente diferentes da guarda municipal de Recife. Portanto, também veria com reserva se criar, por jurisprudência, um regramento nacional. São 5.570 municípios. Cada um com as suas circunstâncias. De modo que eu repito, considero relevantes os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, acho que o legislador deve levá-los em conta, mas não me animo a reverter uma jurisprudência pacífica do Supremo, que tem decisões de quase todos os ministros, para, por decisão judicial, ampliar o elenco dos que são beneficiários de aposentadoria especial, correndo o risco de abrir uma porta por onde muitas outras categorias podem querer entrar. De modo que, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Alexandre de Moraes e agradecendo genuinamente a sua importante colaboração para o debate, eu estou mantendo, em última análise, a jurisprudência consolidada do Tribunal. Vossa Excelência mantém o voto nos dois. Vossa Excelência, então, diverge nos... Presidente, só um rápido comentário. Primeiro, assim, não entendo que essa concessão não abriria a porteira para nenhuma outra concessão. Na verdade, essa concessão fecharia, com base na igualdade, no princípio da igualdade, todas as carreiras que são citadas no capítulo de segurança pública. E todas as carreiras, e aí houve a inclusão de uma carreira não citada, mas não citada porque não existia à época como carreira, os agentes penitenciários, todas as carreiras, essas carreiras teriam em comum, primeiro, são integrantes da segurança pública. Segundo, nós mesmos reconhecemos que tem os mesmos ônus, no caso da Guarda Civil, das demais, e foi posterior a essas decisões anteriores do Supremo. Tem os mesmos ônus. E terceiro, todas as carreiras têm uma característica, a mortalidade dolosa. Aqui, esse número de óbitos, e no caso das guardas civis, o terceiro maior número de óbitos, mortalidade dolosa em serviço. Nenhuma outra carreira, primeiro, não estaria na segurança pública e nenhuma outra carreira tem um número parecido ou semelhante ao risco de mortalidade dolosa em serviço. Aqui, o que liga todas essas carreiras
Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, agentes penitenciários e guardas civis, é uma característica, a periculosidade decorrente da alta mortalidade dolosa em serviço. Ainda uma outra questão, na verdade, o legislador, ao editar o Sistema Único de Segurança Pública, ele não disciplinou porque ele não almejava disciplinar a questão previdenciária que necessita de lei complementar. O Sistema Único de Saúde foi uma lei ordinária, como a Constituição, no parágrafo 7º, exigia. Então, a questão toda foi de dar efetividade à segurança pública e, mais uma vez, fortaleceu a posição das guardas civis aqui no sistema de segurança. E um último argumento, obviamente, como bem colocou o ministro Luiz Roberto Barroso, o guarda civil de Vassouras tem um risco menor que o guarda civil de São Paulo. Assim como o agente penitenciário do regime aberto tem um risco eminentemente menor do que o agente penitenciário do sistema federal. Agora, isso são ossos do ofício. O risco existe, porque o guarda civil, além de tudo, é ele que combate nas famosas blitz contra o contrabando, que aí já fazia historicamente nas blitz e muitos morreram em virtude disso. Então, o que me parece é que nenhuma outra carreira teria os mesmos requisitos que o Supremo reconheceu para estender agentes penitenciários. Então, o risco, o correto receio do ministro Luiz Roberto Barroso, me parece que não ocorreria porque nós estaríamos fechando o circuito da segurança pública. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. O ministro, Vossa Excelência, queria... Edson Fachin, ministra Rosa, me permitirem, eu queria desde logo registrar meu posicionamento acompanhando a posição do ministro Luiz Roberto Barroso, com as vênias ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Alexandre de Moraes. Eu digo, e já votei nesse sentido e já despachei nesse sentido, que a Guarda Municipal, embora referida no capítulo da Segurança Pública, não está incluída no rol do caput do artigo 144 da Constituição Federal, que possui a seguinte redação, e transcrevo o dispositivo. Ali estão previstas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares. Pois bem, a referência à Guarda Municipal é feita no parágrafo 8º do artigo 144. Diz ele, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção do quê? Proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ora, a Guarda Municipal é instituída pelo município e se destina à proteção de seus bens, serviços e instalações. Esses são os limites constitucionais. Mas assim não entendeu a maioria. E julgando o recurso extraordinário 846854, assentou que as guardas civis municipais executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. Eu fiquei vencido. Sim. Veio, então, a lei mencionada pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, e citou a Guarda Municipal como integrante da segurança. Mas, ministro Marco Aurélio, eu consideraria relevante o fato de que a lei, podendo ter dado aposentadoria especial à Guarda Municipal, não o fez. Não poderia, ministro Luiz Roberto. A lei foi um acordo de lei ordinária, não era lei complementar. O exemplo de Vassouras, ele, de certa forma, ele prova em demasia, porque lá também se tem outros segmentos da segurança pública e os integrantes não estão afastados do direito à aposentadoria. O delegado, os detetives, é verdade. Por favor, ministro Dias Toffoli. Presidente, prossigo no meu voto. A proteção de bens, serviços e instalações não é exclusiva do poder público, diferentemente das carreiras policiais referidas no caput do artigo 144. O particular exerce por si mesmo ou através de segurança privada a proteção de seus bens, serviços e instalações, podendo inclusive ter posse e porte de arma registrado, fazendo uso, portanto, desse instrumento.
Já existiu previsão normativa que instituía o porte de arma como elemento de aferição de condição especial da atividade exercida, mas hoje não há mais essa previsão na portaria que regulamenta a aposentadoria em regime especial do RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 57 da Lei 8.203 de 91. Acredito que deferir o direito para os guardas municipais estaria gerando uma diferenciação entre o regime público e o regime privado de aposentadoria, que não foi a rácio do Poder Constituinte com a edição da Emenda Constitucional 47/2005. Seguranças privados não se aposentam em regime especial, inclusive os nossos, que são contratados, que são empresas terceirizadas. São, portanto, seguranças privados, no exercício da proteção de autoridades públicas e de bens públicos, mas são privados. Seguranças privados não se aposentam em regime especial, pois seria despropositado equiparar suas atividades às de polícia. Mas o guarda municipal se aposentaria em regime especial? Além de, em alguma medida, ir de encontro à rácio que informou o deferimento da ordem jurisdicional que justificou a edição da súmula vinculante número 33 pelo STF, a qual foi deferida com fundamento na isonomia entre o regime público e o regime geral de previdência social. Além disso, a instituição de guarda municipal, quando exercida, é de competência do município, ou seja, trata-se de legislação municipal. Poderemos ter mais de 5.500 leis instituindo guardas municipais, porque este é o número de municípios que nós temos na nação brasileira. Pois bem, se prevalecer com a devida vênia os entendimentos exarados pelo ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes, nós teríamos a seguinte consequência: o STF, nos mandados de injunção, deveria analisar a legislação municipal de regência. Segundo, considerando que o STF, nos mandados de injunção número 833 e 844, afirmou que não é sua competência analisar concretamente as atividades para fins de classificação ou não como atividade de risco, quais os elementos que deverão estar presentes em uma legislação municipal dos quais se poderá extrair, em sede abstrata, o risco inerente à atividade de guarda municipal com mais de 5.500 legislações específicas. Acredito eu que a guarda municipal foi inserida no capítulo da segurança pública porque os bens jurídicos por si protegidos são públicos, portanto, de toda a sociedade, não porque a atividade por si própria é equiparada à de polícia. Sem dúvida. Senhora Presidente, com esses fundamentos, que agrego aos fundamentos já trazidos no voto, nos dois casos de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e no voto divergente de Sua Excelência em relação aos 4 votos trazidos em lista pelo ministro Alexandre de Moraes, senhora Presidente, eu agrego esses fundamentos para votar no sentido de negativa de provimento aos agravos regimentais na então, lista número 24. Acompanhe o relator. É do ministro Barroso, na lista 24. Na lista que é 24, que é uma devolução de vista, eu estou acompanhando o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes, e na lista número 1 do ministro Alexandre de Moraes, com 4 feitos, eu peço vênia, Sua Excelência, para acompanhar a divergência, agora há pouco aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E agora agrego um elemento que não é de ordem de fundamento constitucional ou legal, mas apenas para fazer um registro histórico. Nós nos depararemos em breve na nação brasileira com uma grande crise fiscal das aposentadorias e dos fundos municipais. A autonomia dada aos municípios para regrar por si próprio a previdência local está gerando, e isso não está sendo divulgado, mas mais cedo ou mais tarde, fica aqui só para registro histórico, um rombo nas contas públicas da nação brasileira. Tanto que nós temos na presidência do Supremo algumas centenas de suspensão de liminar exatamente porque já não dão conta de pagar. Porque, vejam bem, agora há pouco julgamos uma ação direta de inconstitucionalidade que esse Supremo Tribunal Federal havia dado liminar para suspender uma série de dispositivos que demonstravam às claras a tentativa de captura do Estado por parte de corporações, trazendo benefícios impróprios, descomunais, a seu benefício próprio. Se nos estados, e Vossa Excelência
muito bem advertiu que foram várias dessas liminares que foram dadas logo após a edição da Constituição de 88 e depois contra a edição de constituições estaduais, e somos 26 estados e um Distrito Federal, imaginem 5.500 municípios e as câmaras de vereadores e a captura do poder por parte das corporações. Senhora Presidente. Senhor Presidente, eu tenho, data vênia, uma visão um tanto quanto oposta à visão agora exposta pelo eminente ministro Dias Toffoli. Eu sou um federalista inveterado. Eu acho que os recursos públicos administrados ao nível local o são de forma muito mais eficiente, porque a fiscalização do contribuinte é muito mais presente. O que ocorre é que nossa federação nasceu sob um pecado original, em que a União ficou com todos os recursos. É por isso que os municípios estão quebrados. Não vejo nenhum problema em que os municípios, eventualmente, num futuro, numa revisão do Pacto Federativo, possam administrar suas próprias previdências relativamente aos seus servidores. E o farão, certamente, bem sob pena de quebrarem e pagarem as consequências. O que nós precisamos é uma revisão do Pacto Federativo com uma nova redistribuição da renda nacional em favor dos entes federados, sejam eles locais, sejam eles estaduais. Esse é que é o verdadeiro espírito que presidiu a criação da nossa federação em 1891, mas que foi deturpado não só do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista da prática deste tipo de estrutura estatal. Pois não, eu colho o voto do ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, parece-me, no caso, que seja necessário iluminar algo que até o momento, segundo entendo, está um pouco na sombra. Nós estamos cogitando aqui de mandado de injunção. Isso. E, portanto, de um instrumento constitucional que, à luz do inciso 71 do artigo 5º, se destina a suprir uma mora sancionável pelo Judiciário, uma mora legislativa sancionável pelo Judiciário, mora essa que deve apresentar como característica a inviabilidade do exercício de direitos e liberdades constitucionais. Portanto, para acolher o mandado de injunção e sancionar a demora ou a inércia do legislador, é imprescindível que se cogite de um direito constitucionalmente assegurado. E verificando o texto da Constituição, nomeadamente os incisos do artigo 44 e o parágrafo 8º, por mais compreensão que se tenha desta situação em concreto e de toda a relevância da atividade, dali não extraio a conclusão que o ministro Alexandre Moraes está a extrair. É um raciocínio que opera mediante um simples silogismo lógico-dedutivo, no sentido que, havendo uma premissa maior, a necessidade de um direito constitucional, e na premissa menor, no encontro, na situação concreta, este direito, a conclusão que chego é a que foi albergada no que o ministro Alexandre Moraes traz à vista pelo ministro relator e no que o ministro Alexandre Moraes traz como relator, suscitada pela divergência, agora já acompanhada, divergência do ministro Luiz Roberto Barroso, agora já acompanhada pelo ministro Dias Toffoli, e é o caminho que também me posta. É assim que voto. Pois não, agradeço Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, ao julgamento por decisão monocrática do mandado de injunção 6.776, em 21 de agosto de 2017, assim ementei a decisão. Ao julgamento dos mandados de injunção 833 e 844, o plenário desta Corte firmou o entendimento de que a expressão atividade de risco, veiculada no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Carta Magna, por seu caráter aberto, a sinalizar a existência de significativa liberdade de conformação por parte do legislador, só revela omissão inconstitucional suscetível de ser colmatada em mandado de injunção no caso de periculosidade inequivocamente inerente ao ofício. O impetrante é guarda municipal
integrando categoria cujo leque de atribuições, proteção de bens, serviços e instalações de municípios, reporto-me ao artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, por inconfundível com a atividade desempenhada pelos órgãos policiais elencados no artigo 144, incisos 1 a 5 da Constituição, não permite, na esteira da jurisprudência desta Corte, direta ilação no sentido da presença de risco inerente, quadro a conjurar a concessão da ordem pretendida. Mandado de injunção a que se nega seguimento. Essa é a minha compreensão, senhora presidente, que inclusive me fez votar vencida tanto ao julgamento do recurso extraordinário 846-854, quanto ao julgamento do agravo no recurso extraordinário 654-432. Então, pedindo toda a vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes e aos que, como ele, entendem, eu acompanho nos respectivos processos o eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso e naqueles do ministro Alexandre, também o ministro Luiz Roberto, que foi quem abriu a divergência. Inaugurou a divergência. Com todas as vênias de estilo. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu sempre votei como votou o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, e faço menção aos mandados de injunção 6782, 6754 e 6722, dentre outros. Entretanto, eu verifico, como salientou o ministro Alexandre de Moraes, que houve uma mudança substancial no quadro fático, no quadro jurisprudencial e no quadro legislativo. No quadro fático, é inegável, e nós o comprovamos em nosso dia a dia, que a guarda ou as guardas municipais têm enfrentado crescentemente a criminalidade em nosso país. E com riscos pessoais seríssimos, com baixas, feridos e mortos em número realmente impressionante, como salientou o ministro Alexandre de Moraes. De outra parte, também, a jurisprudência desta Suprema Corte se alterou profundamente. O ministro Alexandre de Moraes também, nesse aspecto, pontuou que o Supremo, ao negar aos guardas civis ou aos guardas municipais o direito de greve, considerou que estes exerciam uma atividade relacionada à segurança pública. E agora nós temos uma recentíssima mudança no ordenamento jurídico, a partir da promulgação desta Lei 13.675, que expressamente incluiu as guardas civis ou municipais no Sistema Único de Segurança Pública. O que se pretende, no caso em apreço? Pretende-se algo absolutamente absurdo, extraordinário, extravagante? Não me parece que assim seja. O que se busca é aplicar naquilo que couber a Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, que estabelece uma aposentadoria especial, diga-se assim, entre aspas, do servidor público policial. Mas quais são as condições para a aposentadoria voluntária, segundo o artigo 1º, inciso 2º, A e B? Algo de extravagante, extraordinário, incabível? Não me parece. O servidor público policial poderá aposentar-se voluntariamente após 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem. E B, após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É algo razoável, compatível, a meu ver, com o sistema previdenciário, inclusive porque
pressupõe uma longa contribuição, 30 anos no caso de homem e 25 anos no caso de mulher. Penso também, com o devido respeito, que não se trata, se esta tese eventualmente prevalecer, a tese agora esposada pelo ministro Alexandre de Moraes, de examinar-se 5.600 legislações municipais em potencial. Porque quando nós aqui decidimos sobre esse tipo de mandados de injunção, o que é que fazemos? Nós reconhecemos o direito em tese, mas remetemos o caso à administração pública correspondente para que verifique se concretamente o interessado se enquadra nos requisitos legais. Portanto, nós simplesmente reconhecemos o direito em tese. Quem vai dizer se o interessado cumpre ou não os requisitos legais é a administração pública a qual pertence este mesmo interessado. Portanto, eu penso, com devido respeito, e reconheço que os argumentos dos eminentes ministros que agora se pronunciaram, mantendo a jurisprudência tradicional da Corte, são relevantes, são substanciosos, mas eu penso que é hora de nós alterarmos o nosso entendimento, exatamente tendo em conta essas mudanças fáticas, jurisprudenciais e legislativas que ocorreram desde os nossos antigos pronunciamentos. Portanto, com a devida vênia, vou acompanhar integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes, tanto nas listas quanto, enfim, são só listas, não são duas listas. Agradeço a Vossa Excelência, ministro. As municipais, não? Julgamos antes no plenário? Não sei se já julgamos algo sobre, não me recordo. Porque, presidente, eu penso que no plenário nós não chegamos a discutir a situação dos guardas municipais. Não, é a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez, pois o ideal seria termos as 11 cadeiras ocupadas. Porque eu sei que nós temos quórum e eu não vou manobrar com a composição do plenário e pedir vista para aguardar os colegas, porque aqui cheguei 20 minutos antes das 9 horas para a sessão matutina e há o quórum. Presidente, a Constituição realmente veda, né, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria. Não há a menor dúvida, está em bom vernáculo no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Mas ela própria abre exceções. Uma exceção expressa quanto a um segmento profissional está ligada aos professores do ensino infantil e do fundamental e médio, né? Mediante o que previsto no parágrafo 5º desse mesmo artigo. A outra exceção diz respeito àqueles que implementam atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O que ocorreu? Ao julgar sob o ângulo da repercussão geral, o recurso extraordinário 846854, este plenário, contra o meu voto, né, assentou que as guardas civis municipais executam a atividade de segurança pública. É o tema 544 do repercussão de repercussão geral. Essencial essa atividade, as atividades, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. E o fez tendo em conta o artigo 144, tendo em conta o artigo 9º, parágrafo 1º, e 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. E aí, nessa crise de vulto, nessa crise aguda de segurança pública e na esteira do pronunciamento do Supremo,
veio a lei referida pelo ministro Ricardo Lewandowski, 13.665, no último dia 11, incluindo a Guarda Municipal no todo alusivo à segurança pública. Ora, se ela está integrada à segurança pública, ela, de início, ela exerce atividade que coloca em risco a integridade física do arregimentado para esse serviço. E citou o ministro Alexandre de Moraes as estatísticas quanto às mortes verificadas nesse âmbito, no âmbito dos guardas municipais. É o caso, presidente, de interpretando-se, segundo os fatos, e também considerada a jurisprudência do próprio Supremo e a lei nova, interpretando a exceção prevista no parágrafo 4º, inciso 3 do artigo 40 da Constituição Federal, nós concluirmos que os guardas municipais exercem atividades de risco e, portanto, têm direito, como têm os outros policiais, né, ao que previsto em termos de aposentadoria na Lei Complementar número 51 de 1985. Cabendo, isso foi ressaltado e comezinho, cabendo à autoridade administrativa, foi ressaltado pelo ministro Ricardo Lewandowski, apreciar o atendimento ou não dos requisitos pertinentes, exigidos pela lei a que me referi. Por isso, peço vênia aos que concluem de forma diversa, e não estou aqui generalizando a problemática da aposentadoria especial, muito menos estendendo, por exemplo, aos oficiais de justiça, né, que aí sim têm uma atividade muito limitada, para acompanhar no voto proferido o ministro Alexandre de Moraes, nos votos, nos diversos casos, e juntarei o voto. Agradeço a Vossa Excelência e, com as vênias do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Ricardo Lewandowski e agora do ministro Marco Aurélio, estou votando no sentido de acompanhar o ministro Roberto Barroso nos casos listados na lista número 24, de que Vossa Excelência é relator, e negando provimento aos agravos, e também na divergência por ele inaugurada, para negar provimento, neste caso contrário, provendo os agravos. E, além das razões que já foram aqui expostas, eu realço o que, para mim, é o norte inicial. São 6 casos de mandado de injunção especificamente. E, como já foi realçado também pelo ministro Edson Fachin, o inciso 71 do artigo 5º é taxativo. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e garantias constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É o texto expresso da norma. Não há um direito constitucional previsto especificamente. Portanto, não haveria o que integrar a falta, exatamente como foi posto também na decisão do ministro Roberto Barroso, que agora acompanho, e acho que isto poderá ser modificado, claro, pelo Constituinte reformador, mas não antes disso, por esta via, até porque a previsão e a inclusão do guarda municipal dá-se fundamentalmente por força de lei, e não de uma norma constitucional que elevaria o status desse direito, dessa prerrogativa, à matéria constitucional. Senhor presidente, uma questão prática que nós temos sempre decidido, parece-me que já temos uma maioria pacificada, estabilizada, no sentido da tese adotada pelo ministro Barroso. Talvez nós possamos agora, com a autorização do plenário, monocraticamente decidir essas questões. Eu vou apregoar, então, só o resultado. Quanto aos agravos regimentais no mandado de injunção 6515 e 6898, relatados pelo ministro Roberto Barroso, negaram provimento aos agravos, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, e quanto à lista número 1, de 20 de junho de 2018, agravos regimentais nos mandados
injunção 6770, 6773, 6780, 6874, proveram os agravos vencidos o ministro relator para o acordo o ministro Roberto Barroso, que inaugurou a divergência, e também os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio. No caso da delegação em face do que aqui foi firmado no ponto específico e restrito, eu colho os votos, já me colocando de acordo, ouço o ministro Alexandre de Moraes. Quanto a delegar que essa matéria possa ser decidida burocraticamente na forma do que foi aqui decidido. Ministro Fachin, ministro Barroso, ministra Rosa, ministro... Esse é o mandado de junção que sobeja não. Lista 24? Não, este é que o ministro Ricardo Lewandowski apresenta uma proposta no sentido de que, em face deste resultado, facultasse ao ministro relator que monocraticamente decidisse na forma do que aqui decidisse. É uma faculdade, portanto, que seria delegada. Mas aí não precisa de autorização do colegiado. Normalmente nós temos feito uma delegação do plenário para que nós possamos monocraticamente, sobretudo em casos em que o volume é muito grande, para que nós possamos monocraticamente e em caráter facultativo, como sublinhou a nossa presidente, decidimos essas questões em face da maioria já consolidada em plenário. Presidente, eu tenho atuado individualmente, quer haja ou não autorização do plenário. O faço de acordo com o meu convencimento sobre a situação jurídica com a qual me defronto. Por isso, eu entendo imprópria a delegação. Pois não. Porque se eu votar pela delegação, eu vou entender que, em todo caso, para que ocorra a atividade individual, tem que haver essa mesma delegação. Pois não. Então, eu também me ponho de acordo com a proposta do ministro Lewandowski, com as vênias do ministro Marco Aurélio, e proclamo o resultado que, ao final do julgamento, na esteira da proposta apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, decidiu-se, por maioria, delegar aos ministros que pudessem, facultativamente, monocraticamente, decidir a matéria na forma do que aqui deliberado. Vencido, no caso, o ministro... Na lista 24, nós não julgamos o agravo regimental no mandado de junção 6898, que o tema é diverso. Foi em conjunto. Pelo menos eu percebi como diverso, diz respeito ao reajuste. Ministro Roberto Barroso, porque foi chamado em conjunto e aqui, inclusive, eu tenho foi um único pregão e feito junto exatamente como se cuidasse da mesma matéria. Então, eu teria que destacar. Foi destacado exatamente porque se trataria da mesma... Não, a lista... Isso, a lista 24. Na lista 24, exatamente. O ministro... E o segundo verso, uma matéria diferente. Seria sobre outra matéria. E assim, que é o reajuste previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A reposição do poder aquisitivo da moeda quanto ao que percebido pelo a lista número 24, de 30 de maio. Mas qual dos agravos? 2018... há dois agravos no mandado de injunção, 6516 e 6898. Foi apregoado, e Vossa Excelência trouxe, e o ministro Barroso também votou, como sendo os dois a mesmíssima matéria, tanto que apregoamos todos em conjunto. E foi votado por Vossa Excelência também, no pedido vista, como especificamente concedida a ordem, no caso do voto vista de hoje, pelo provimento do agravo, concedendo a ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar o órgão público competente que aprecie o pedido de aposentadoria especial, só, aplicando no que couber. Presidente, há um detalhe, é que essa matéria está submetida ao colegiado, né, considerado recurso extraordinário 565089, tema número 19. Da repercussão geral. Sim, da revisão geral. Eu penso que está com vista, Vossa Excelência já votou, está com vista. No caso da revisão geral. E já devolveu ao ministro Dias Toffoli.
Hoje à tarde. Talvez possamos deixar para apreciar posteriormente. Não, eu só estou dizendo que aí eu teria que cancelar o pregão. 6898 é idêntico, é a mesma questão das guardas municipais. Dos guardas Não é a municipais. questão da revisão. Aí eu vou precisar pedir vista, presidente, porque eu cheguei a uma conclusão diversa. Eu pedi vista do voto do ministro Luiz Roberto Barroso no 6898, devolvi hoje a questão da mora legislativa. É que o ministro Marco Aurélio afirma que a compreensão que ele teve da matéria ali tratada é diversa, a razão pela qual eu, então, cancelo a proclamação feita e, após a colheita dos votos... Só esse. Sim, com relação específica... Quem sabe verificar isso agora, porque rigorosamente não é essa questão que eu sei que o ministro Marco Aurélio tem uma posição diversa, mas pelos dados que eu tenho aqui, é o mandado de injunção contra... A mesmíssima matéria. A omissão em matéria de aposentadoria especial do guarda municipal. Eu também. O ministro Marco Aurélio pede vista, então eu cancelo o pregão e ficam computados os demais votos, menos o do ministro Marco Aurélio, que pede vista do agravo regimental no mandado de injunção 6898. Que é rigorosamente a mesma questão. Não sei. Deixa eu ver, está. De toda sorte, está assegurado o direito regimental à vista do ministro Marco Aurélio. Se fosse a mesma questão e eu tivesse essa premissa como pacífica, eu estaria a votar. Pois é. Senhores ministros, agradeço a presença de todos, Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, senhora secretária das sessões, agradeço muito o enorme empenho por essa sessão extraordinária, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente almoço e lembrando que às 14 horas teremos a sessão ordinária. Obrigado, está encerrada a sessão. Encerrada esta sessão extraordinária, diversos julgamentos realizados pela manhã, a Gisele vai comentar logo mais, porque nós temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores no Jornal da Justiça, primeira edição. Também daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai parar um pouquinho, né? Com nossos amigos telespectadores, um almocinho básico, né? É verdade. Né? E lembrando, Gisele, inclusive, também o seguinte, porque nós tivemos o encerramento dessa sessão, de certa forma, em relação aos trabalhos do plenário para esta quarta-feira, na prática, o intervalo para o almoço, porque a sessão volta à tarde, a partir das 14 horas, para mais uma sessão plenária com pauta específica. A cobertura completa, os comentários da Gisele, eu junto com a Rafaela Vivas e você também, no Jornal da Justiça, primeira edição, daqui a pouco, a 13h, e também o que aconteceu na sessão plenária desta manhã, na reportagem da Evelyn, que já está fechando a matéria, para que você possa ter os elementos também do que será julgado na sessão plenária da tarde de hoje. Daqui a pouco, Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.